boa tarde. Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, queria começar por agradecer a vossa presença. Estamos aqui hoje para conversar sobre este livro, Os Naufragistas, do Stevenson e Lloyd Osbourne, que é, na verdade, um livro que vem na sequência destes todos e que é o mais recente volume de uma coleção que temos estado a fazer com o Alberto Manguel, que é a Vida Privada dos Livros. A Vida Privada dos Livros, para dar algum contexto, começou por ser um programa de televisão. O Alberto escolhia livros que, por um motivo ou outro, não estavam... O único motivo que gostava dos livros. E depois, por a felicidade nossa, muitos deles não estavam traduzidos para português ou já tinham sido traduzidos há muito tempo e nós fomos recuperá-los. Para já temos 10 para fazer, numa primeira leva, esperamos nós, e já vamos em 8. Portanto, Os Naufragistas é o 8º. Começávamos, se calhar, por falar aqui mesmo dos naufragistas, não é? E eu não sei se... Eu posso fazer um pequeno resumo do livro, mas não posso contar muito, porque é um livro que depende um bocado do suspense e do mistério e da surpresa. E, portanto, se calhar, só para vos dar um contexto, temos dois protagonistas, ambos um pouco boémios e cheios de truques, que decidem fazer uma sociedade e comprar em leilão um navio britânico chamado Flying Scud, que tinha naufragado recentemente. E o objetivo, eles com os seus truques, não é, seria explorar os supostos, ainda que pouco claros, despojos do barco para fazerem algum lucro. Mas depressa percebem que há um outro concorrente para comprar o barco, um bocado misterioso também. Percebem também depressa que a história do navio não é bem o que parecia, o capitão do navio também não é bem quem se pensava ser, e pronto, e esta aventura transforma-se numa espécie de imenso policial dos mares, e que, para honrar os seus autores, têm mesmo de ler para não fazer spoilers em demasia. E eu começava, Alberto, por perguntar porque que este livro foi um dos que decidiu juntar logo ao programa e porque que sente este apelo pelo livro? Com certeza. Eu quero começar para dizer que a série de televisão que estive a fazer para RTP3 acabou sem nenhuma explicação, de um dia para outro disseram não vai continuar. Eles é que perdem, não é? Esses mistérios, mas afortunadamente a Tinta da China decidiu publicar estes livros e vamos a continuar a publicar outros que só a justificação destes livros, ademais de ser bem escritos e interessantes, então, que dão prazer. O prazer da leitura é o que conta. Então, por motivos diferentes, escolhi estes livros que publicaram até agora. E Os Naufragistas, é um dos meus favoritos. Vou tentar explicar por quê. Robert Louis Stevenson é um dos autores mais adoráveis da história da literatura, porque acontece muitas vezes, demasiadas vezes, que gostamos de um livro e depois descobrimos que o autor é uma pessoa horrível, com preconceitos terríveis, que pegou a mulher, que roubou, que, enfim, dizem que Cervantes prostituiu as suas irmãs, Shakespeare é um cobrador de impostos, Céline era um nazi, enfim. Mas as obras são muitas vezes melhores para os escritores, afortunadamente para os leitores e para a literatura. Eu acho que temos que ler a literatura como se tudo fosse anônima, seria muito melhor. Mas
no caso de Stevenson, é outra coisa. Stevenson, a vida de Stevenson é uma vida de um aventureiro que tinha que lutar, sobretudo, contra a sua saúde. Ele, como criança, já teve tuberculose e isso estive em Stevenson toda a sua vida. Mas, apesar dessa debilidade que a enfermidade dava, ele queria viajar, queria conhecer o mundo, perseguiu ficou enamorado da sua mulher que era divorciada e perseguiu-lhe através dos Estados Unidos até atingir Califórnia e depois casar-se com ela. E depois, ao fim de sua vida, quis ir aos mares do sul e acabou a sua vida em Samoa. E foi tão querido em Samoa que os indígenas de Samoa, quando ele morreu, levaram o corpo de Stevenson no alto da montanha e fica enterrado ali, como uma homenagem a esse homem que eles chamavam Tusitala, o contador de histórias. É uma história muito engraçada de Stevenson em Samoa. Stevenson, quando escreveu algumas histórias fantásticas em Samoa, uma das histórias, dos contos, de uma botelha, de uma garrafa mágica. Então, nessa garrafa há um espírito que pode conceder desejos. Quando contou esta história aos agentes de Samoa, um dos que estavam ali disse: você tem essa garrafa na sua casa? Porque acreditavam que ele não podia ser mentiroso. Então, o que contava tinha que ser certo. Então, quando Stevenson casou-se, depois tiveram que ir a um lugar de repouso em Suíça, em Davos, por a sua tuberculose. E estive ali com o filho da sua mulher, que era muito pequenino nesse momento. E o filho pede-lhe a Stevenson de contar uma história. E diz: tem que ser uma história com piratas. E que não tem que ter nenhuma mulher, como fazem os meninos quando têm essa idade, né? Então, Stevenson começou essa história fazendo um mapa de uma isla. E essa história acabou por ser a Isla do Tesouro, que é um dos grandes clássicos da literatura. Nós, quando lemos Stevenson, esquecemos, porque a história é tão interessante, esquecemos o estilo perfeito de Stevenson. Graham Greene fez uma vez uma análise de uma página de Stevenson e mostrou que podia contar só com os verbos e os substantivos, sem recorrer aos adjetivos, advérbios, que são como as crutches. As canadianas, as muletas, não é? As muletas da literatura chamavam. Então, temos que ler a Stevenson não só por as suas histórias, mas também por o seu estilo. Stevenson, toda a sua vida, os escritores generalmente têm o que Henry James chamava a figura da carpet. Do carpete, do tapete? Tapete. A figura no tapete, que se você, como leitor, lê detenidamente toda uma obra de um escritor, vai achar esta figura no tapete que repete-se em todas as obras. E no caso de Stevenson, esta figura no tapete é a ideia que nós somos todos. Temos um lado bom e um lado mau.
que somos a encarnação dos anjos e dos demônios. Naturalmente, a história mais conhecida sobre este tema de Stevenson é Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Nós temos que recordar, vou falar do livro, mas quero fazer uma introdução. Nós temos que recordar, quando Stevenson publica Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o leitor que não conhece a história, agora conhecemos a história, mas que não conhece a história, imediatamente acha que há duas personagens. E, finalmente, a grande surpresa é que estas duas são uma. E nós estamos toda a vida a reconhecer esta mesma coisa em nós. Nós sabemos que podemos fazer coisas maravilhosas, boas, generosas, empáticas, que ao mesmo tempo temos a capacidade de fazer coisas felizes. Este tema vai ser tratado aqui em Os Naufragistas. Os Naufragistas foi escrito com esse mesmo rapaz para quem Stevenson contou a história da Isla do Tesouro. Agora este rapaz está crescido, um homem, então escreve com Stevenson este romance. O que aconteceu? Vocês conhecem obras que foram escritas por duas pessoas. Eu não consigo como é possível, porque a voz de um escritor é a coisa mais pessoal do escritor. E como faz para delegar parte dessa voz a um outro? Às vezes o que acontece, no caso, por exemplo, de Jorge Luis Borges e Julio Casares, quando escreviam juntos, criavam um personagem diferente, Bustos Tomé, que tinha uma voz que não era nem de Borges nem de era outra. E neste caso, podemos dizer que verdadeiramente a voz é de Stevenson. O que fiz hoje é escrever passagens de descrição de paisagens, algumas coisas técnicas. Então, esse aspecto da colaboração neste romance. Que não se nota, não é? Na verdade, quando se está a ler o livro, isso é interessante, porque nunca estamos a pensar que estamos a ler um livro escrito por duas pessoas. Isso é uma coisa. E sim, parece muito um livro do Stevenson, não é? Eu descreveria o livro como escrito por Stevenson com a colaboração de Lloyd. Mas o livro, sobre esse mesmo tema, do duplo aspecto da personalidade humana, constantemente está a fazer brincadeiras com o leitor. Nós começamos o que achamos é um romance sobre uma personagem boêmio, artístico, que quer fazer uma vida de artista, mas o seu pai quer que seja banqueiro, como muitas vezes acontece quando um filho quer ser artista, os pais dizem: você não vai viver disso, tem que ter uma verdadeira carreira. Um dos episódios mais extraordinários desse livro é que quando este rapaz, este homem jovem, aceita a condição do pai e vai trabalhar, vai aprender finanças em uma escola de economia, é uma descrição satírica maravilhosa do todo o mundo financeiro, do capitalismo da época. Naturalmente, o jovem acha que não é a vida que quer fazer, e o pai diz: bem, vais a então ser artista, vais a ser um escultor, vais a aprender a fazer esculturas,
e vai fazer uma escultura prática para um edifício que vai ser construído e vai fazer essa escultura. E quando a escultura seja aceitada, eu vou dar-te uma quantidade de dinheiro. Outro viragem que o leitor não aceita. Quando o jovem acaba de trabalhar sobre essa escultura, descobre que o pai está a morrer, morre, e morre sem um cêntimo, morre pobríssimo. Então, o jovem tem que pagar para o funerário do pai. Então, esta é a primeira parte. O jovem conhece um aventureiro e ali começa a segunda parte do livro, que eles, estes dois amigos, descobrem que uma nave inglesa foi naufragada em alguma isla remota e está em venda o resto da nave. Então eles querem comprar porque dizem podemos fazer algo com isso. E descobrem que há alguém que está a oferecer mais dinheiro para esta nave que está naufragada. Então pensam, talvez há um tesouro, talvez há ópio em o carregamento, então vamos a procurar mais dinheiro e vamos tentar de comprar. Não vou contar todos os episódios, mas cada vez que o leitor acha que há uma solução, uma resposta aos problemas, aventuras que apresentam-se, há uma viragem que torna essa aventura em outra coisa. E a coisa maravilhosa que sucede ao final, não vou contar o verdadeiro final, é que o leitor descobre que o que achou que era uma aventura verdadeira, devida à sorte, está basada sobre uma história literária que os personagens acreditam. Jorge Luis Borges gostava muito deste romance. Achava que era o melhor romance de Stevenson. Era o melhor romance de Stevenson. E usou essa mesma ideia de usar a literatura como a base para um ato histórico, para um conto de Borges, uma ficção de Borges, que chama-se A História do Héroe e do Traidor. É uma história, bem, conto brevemente, que Borges diz que pode acontecer em um país de Europa do Este, escolhe Irlanda como um exemplo, e que na luta de liberação dos irlandeses contra os ingleses, um dos líderes desse movimento de liberação descobrem que é um traidor, mas tem que executá-lo, matá-lo por traidor. Mas este mesmo homem, outra vez essa duplicidade que gosta Stevenson, diz: vocês têm que matar-me, mas eu não quero prejudicar o movimento de liberação. Então vamos a fazer que aconteçam certas coisas e que vou morrer como um herói. O público não vai saber que é uma execução. E inspira-se do Shakespeare, do autor inimigo, naturalmente, um inglês contra os irlandeses. E Borges mostra como a inspiração desta aventura de convertir um traidor em herói pode apanhar elementos, palavras que escreveu Shakespeare para os ingleses. Eu acho que é maravilhoso. E essa mesma ideia que está aqui neste romance e que gostou tanto a Borges. Este livro, como o Alberto estava a dizer, está sempre a fazer uma espécie
de jogo de espelhos com o leitor, não é? A abalar as nossas certezas, nós achamos uma coisa e depois é outra, a confrontar-nos também com essas ambiguidades humanas que também identificamos no Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E até narrativas, não é? Assim, assim, umas ambiguidades, nós não sabemos muito bem quem é que está a contar a história, portanto, há assim uma brincadeira permanente. É assim, a grande literatura é isto, ou a literatura que o Borges gostava, claramente, que o Alberto gosta? Eu acho que a literatura é um jogo entre o autor e o leitor. O autor tem que propor uma história, mas tem que fazer que o leitor acredite e não acredite nessa história. Que o leitor esteja sempre nesse espaço de dúvida, de dizer isto aconteceu e aconteceu desta maneira ou não. Porque o leitor que está a ler um romance naturalmente sabe que está a ler uma ficção, mas esta ficção tem que refletir a vida e que há uma parte do leitor que tem que fazer o que Coleridge chamava a suspensão da incredulidade. Eu não acredito que o Capuchinho Vermelho seja Vera ou Lobo, mas agora vou ler esta história e vou suspender esta incredulidade e acreditar no que acontece. Então, nesse momento, o autor tem que dizer, sim, você acredita nisso, mas o que vai acontecer é outra coisa. É um jogo mesmo. Já falámos um bocado da Ilha do Tesouro também, e desse lado de aventura, quase de lá está, de brincadeira. E o Javier Cercas, que o Alberto convidou para escrever o prefácio deste livro, que é, aliás, uma das características desta coleção que poderia ser mais destacada e reconhecida, que é os excelentes prefácios que sempre se convidam para escrever. E o Javier Cercas faz uma relação interessante, pelo menos que eu achei muito interessante, entre esta ideia de aventura, não é? E da obra do Steven ser uma obra de alegria, por isso mesmo, de ser uma obra que nos leva para a alegria, e lá está, este jogo, estas brincadeiras. Concorda com esta avaliação? Sim, absolutamente, porque há escritores que tiveram uma vida feliz, sem problemas de dinheiro, de saúde, como Chesterton, por exemplo, e que escreveram as obras mais escuras da literatura. Em vez um autor como Stevenson, que sempre teve problemas de dinheiro, saúde naturalmente, problemas políticos, porque ele defendeu os indígenas de Samoa contra os ingleses e os alemães, escreveu as obras mais alegres da literatura. Eu sempre aconselho, quando a gente pergunta que tenho que ler, que um livro que seja mais alegre, mais feliz neste mundo tão escuro, sempre aconselho Stevenson. É de facto uma obra de alegria, não é? E este lado da aventura, que no caso deste livro é um tipo de aventura muito específica, não é? Que é a aventura marítima, e que nos remete aqui também um bocado para a ideia de épico, que eu acho que não é um acaso neste livro, dar-nos esta sensação de estarmos num épico em prosa, não é? Como disse o Cervantes. Tem um elemento épico, porque a Stevenson gostava muito as batalhas, as viagens. Admirava muito a Odisseia e a Ilíada. Mas a Ilíada é um poema trágico e a Odisseia é um poema que acaba bem, mas o protagonista sofre muito. Em vez para Stevenson, a viagem e a batalha é o que dá sentido à vida. Uma pessoa que fica em casa, não fazer nada, não ver o mundo, não tem interesse para ela e não pode ser feliz, segundo Stevenson. Então,
estas viagens que ele fez e estas aventuras que ele escreveu são sempre tem um elemento épico e tem um elemento de odisseia. E este não é apesar da sugestão da capa, do título e da conversa que estamos a ter, não é simplesmente... Aproveito para dizer que Tinta da China tem um dos melhores desenhadores do mundo, porque estas capas são fantásticas. Eu compraria o livro só por a capa. Está muito bonita esta coleção, é verdade. Vou puxar a brasa à nossa sardinha. Mas de facto, a Vera pôs aqui o navio, não é? Era inevitável termos aqui navios. Foi um desafio tremendo para a tradutora, que também fez um excelente trabalho, a Elsa T.S. Vieira, porque tem muitos termos marítimos e náuticos e para ela também foi um romance de aventura, certamente. Sim, a voz que Stevenson tem agora em português é dela. Da Elsa, sim. Mas sendo um livro, sim, sobre navios, hoje em dia nós falamos de um livro de navios e parece assim uma coisa muito antiga, muito fora da realidade, mas este livro não é nada assim, até tem muitas coisas que também nos ressoam hoje. Mas porque ainda a literatura mais fantástica, se é boa literatura, é um reflexo da realidade, é assim, ficção científica, a literatura fantástica, tem que ser sempre um reflexo, estamos a reconhecer algo que acontece. Eu acho que eu pedi ao prefácio Javier Cercas, que é o grande romancista espanhol contemporâneo, porque é o seu romance mais conhecido, Soldados de Salamina, e ele utiliza a mesma técnica de Stevenson, conta uma história que é uma investigação, uma aventura, não há uma viagem, mas há uma investigação com voltas e com distintas claves e tal. Mas, ao final, Stevenson explica o que aconteceu. Cercas não quer seguir este caminho e o seu romance acaba em uma dúvida. Todo o romance de Soldados de Salamina leva ao leitor a acreditar que um certo personagem é o responsável e quando esse personagem é confrontado ao final do romance com a questão, aconteceu assim, o personagem diz não e acaba com isso. Então, com que ficamos? Com a explicação da narrativa do romance ou com a conclusão? No caso de Stevenson, é quase o contrário. Ficamos com todas as voltas que está a contar da aventura ou ficamos com a explicação final? Sim, e na verdade até este livro faz um percurso que acaba por se tornar também uma história de investigação, não é? Sim. E Stevenson gostava muito do romance policial, que ainda não estava verdadeiramente criado em língua inglesa. Stevenson é contemporâneo de Conan Doyle, então o sistema de Sherlock Holmes é um sistema que também está em os romances de Stevenson. É como a estratégia científica. O científico que faz? Haja um crime ou um caso que tem que investigar, tem uma teoria e depois vai buscar as claves concretas, materiais, para justificar ou não essa teoria. O científico e o detetive atuam da mesma maneira. É verdade. Nós já referimos aqui a frase sonante de Borges, não é? De que este é o melhor romance de Stevenson. Mas por outro lado, na altura, o livro, quando saiu, teve algumas críticas negativas, não é? Pelo menos estava a ler o prefácio do Javier Cercas e ele refere isso, que o New York Times
referiu-se a este romance como sendo muito confuso e desconexo. Os grandes livros tendem a criar estas reações contraditórias e a melhorar com o tempo, como o vinho. O Dr. Samuel Johnson, no século XVIII, estava a dizer que os leitores que não gostam de um livro, que dizem que este livro é demasiado complicado e eu não consigo fazer isto e que não está bem escrito, esta opinião é mais um reflexo da capacidade do leitor que do valor do livro. Nós temos o direito de gostar ou não gostar de um livro, naturalmente, o direito fundamental de um leitor. O leitor não precisa ler mais que 2, 3 páginas do livro e saber se esse livro é para ele. É a mesma coisa que acontece com a gente. A Caterina vê uma pessoa, fica namorada ou fica desgostada. A vezes não tem que ser a natureza da pessoa, é simplesmente uma reação química que tem com essa pessoa e que temos com os livros, a mesma coisa. É muito pessoal, não é? Muito pessoal, mas tem que ser, porque a literatura não é um catequismo, ou na literatura não é um sistema de perguntas e respostas certas. A literatura é sempre talvez. Então, o leitor enfrenta-se esse talvez e acredita o que o leitor quer acreditar. Mas mesmo perante esse talvez, e acho que podíamos fazer esta pergunta sobre vários dos livros desta coleção, como é que se compreende, não é, que com um clássico destes, um livro desta natureza, já com este caminho feito, não estivesse disponível em português, não é? Passa este tempo todo sem que um conjunto tão vasto de leitores tenha acesso a ele. Como é que se percebem estas coisas? E esta coleção faz-nos sentir um bocado isso, toda ela. Toda a escolha de livros, toda a biblioteca tem a coerência com o leitor que lhe dá. De maneira que a minha biblioteca, ou esta coleção, é uma autobiografia, é uma forma de dizer, se vocês querem saber quem eu sou, leiam estes livros, porque sou o reflexo de meus interesses, meus amores. Mas no caso do Stevenson, não é? Porque não estamos a falar, sei lá, nós temos nesta coleção a Susan Swan, que é obviamente um excelente romance, não é uma autora muito conhecida no mundo, ou com a história que o Stevenson tem, não é? As pessoas em Portugal leram A Ilha do Tesouro, leram, ou se não leram, viram o filme do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, mas este livro era desconhecido, não é? Às vezes é estranho como é que passam pelos pingos da chuva, como se diz aqui. Pois, acontece muitas vezes que um autor muito importante, com um livro que eu acho muito importante, é desconhecido. Muitas vezes um autor tem um livro conhecido, e o caso de Agostina de São Luís. O livro mais conhecido de Agostina é A Sibila. É um livro que eu não gosto muito. Era o que se dava na escola em Portugal. Sim, a escola tem culpa de muitas coisas. Mas quando eu comecei a ler Agostina, descobri um bicho de guerra, um livro sobre o Santo Agostinho, são obras-primas. Então, o autor não tem a culpa do que nós escolhemos e identificamos com o autor. No caso de Stevenson, com certeza, Dr. Jekyll e Mr. Hyde é a sua obra-prima
é uma obra-prima da literatura mundial que cria um mito que é presente em todo o mundo. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, como Drácula, como Frankenstein, são romances que estão a criar mitos que nós não sabíamos que conhecíamos. São a narração de certos medos, desejos ancestrais, que um autor um dia haja vou contar isto, e esse converte-se em um refleito do que o leitor já conhecia. E no caso dos naufragistas, a sombra de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a Isla do Tesouro, é menos conhecido. Mas eu acho que verdadeiramente oferece ao leitor um grande prazer literário, intelectual e simplesmente de entretenimento. E este é um dos últimos livros que ele escreveu, não é? Os Naufragistas. Tenho a ideia disso. Isso faz diferença? Ou seja, estarmos a falar do livro de um autor já com um percurso longo, já em reflexão de final de vida, já a escrever com o enteado adulto, que era o enteado pequeno, que lia a Ilha do Tesouro? Talvez, no caso de Stevenson, eu acho que ele foi sempre um jovem no seu coração. Morreu muito jovem, mas ele esteve sempre com esta ideia da aventura, de querer fazer coisas novas, de achar a energia para suas personagens que ele mesmo não tinha fisicamente. Eu não sei se eu tenho mais perguntas para fazer, mas gostava também de saber, já só temos 2 ou 3 minutos, se alguém do público quer fazer alguma pergunta ao Alberto, aproveitar para falar de alguma coisa destes livros ou esclarecer alguma coisa. Senão, eu se calhar termino porque temos pouco tempo, mas queria fazer uma última pergunta. Se quisermos analisar este livro de uma perspectiva da atualidade, não é? Desta sociedade onde vivemos, redes sociais, reações a quente, há aqui esta ideia de bons e maus, de que já falámos, de termos de escolher um lado e insultar o outro. Isto também está aqui. Desafortunadamente, acho que estamos a viver uma época onde os maus estão presentes de maneira insuportável e que os poucos bons que temos podemos contar-los pelos dedos de uma mão. Mas a literatura diz-nos que ainda se os tempos são escuros, se achamos que as personagens que governam são infernais, sempre vai haver uma pequena luz que vai talvez permitir os heróis e heroínas que ainda não sabem que são heróis e heroínas lutar contra eles e vencer. Eu acho que a minha idade eu não vou ver esta transformação. Estamos a viver o borde de um apocalipse com gente que está a dirigir-nos a um suicídio coletivo, mas eu tenho esperança que os jovens Catarina vão achar estratégias para sobreviver. Nenhuma espécie é imortal. Então, os dinossauros tiveram o seu momento. A espécie humana teve o seu momento. Não sei, ninguém sabe quanto tempo a espécie humana vai continuar. O que sim sabemos é que não pode continuar desta maneira, que algo vai ter que mudar.
e mudar para bem, com mais simpatia, com mais portas abertas, ao contrário ao que a gente está a escolher agora no mundo político. Naturalmente, a literatura não pode existir se tudo fica bem. As utopias que contam que uma vida feliz, sem problemas, são utopias aborrecidas, são histórias que ninguém pode ler. Mas a literatura diz que estas misérias, estes sofrimentos, são necessários para sentir a vida e chegar a achar estratégias melhores para ser um bocadinho mais felizes, um bocadinho mais inteligentes. Muito obrigada, Alberto, que temos os livros, portanto, e é uma excelente maneira de terminar esta conversa. Agradeço imenso ao Alberto por tudo, pelos livros que faz connosco, por estas coleções que nos vai desafiando a fazer e que é de facto uma coleção, todos nós na Tinta da China temos imenso carinho por ela, porque é mesmo surpreendente e com livros que se mesmo que não conheçam, se tiverem a oportunidade de ler, vão perceber do que é que nós estamos aqui a falar. Obrigada, o Alberto vai estar a seguir a dar autógrafos.